Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Fabiana Linhares, casada com o Tiago Linhares, e nós somos pastores da juventude, com muito amor, com muito temor, e é um privilégio estar aqui com vocês. Esse acampamento, com certeza, é um projeto de Deus, né? Nasceu no coração de Deus e não no coração do homem, e Ele nos permite, nos dá o privilégio de participar. Amém? Sou mãe da Amanda, sou mãe do Gabriel, somos pais deles, né? Vou me apresentar um pouquinho, porque tem gente que vem de fora. Eu sou formada em farmácia, pós-graduada em farmácia veterinária, e fiz seminário nos Estados Unidos, eu e o Tiago, e agora eu sou mestranda, junto com ele também, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A gente faz mestrado em teologia sistemática, e está sendo incrível, está sendo muito legal. Além disso, não dá para acender as luzes não, todas aqui no canto também não? Além disso, eu sou pastora do Ministério de Mulheres Everlast Pink. E eu queria aproveitar e pedir para todas as mulheres se colocarem de pé, por um instantezinho, todas, por favor. Olha que coisa mais linda. Lindo. Olha o tanto de mulher que a gente tem aqui. E eu quero falar uma coisa para vocês. Olha para mim, todas as mulheres. Há umas 2 semanas atrás, vieram falar o seguinte: a pastora Fabiana enche muito a bola das mulheres no encontro de mulheres Pitaco. E eu quero falar para vocês que eu encho mesmo. E que eu vou encher o tanto que Deus me permitir, me der forças. Porque vocês são maravilhosas. Vocês são mulheres incríveis. E eu quero, do fundo do meu coração, e eu sei que Deus quer, que cada uma conheça o seu valor. Que cada uma saiba o quanto é preciosa para Deus. E eu sei que a cada encontro vocês têm aprendido e têm crescido. E mesmo que as pessoas falem que eu tenho enchido a bola de vocês, quem está enchendo a bola de vocês é Deus. É o Espírito Santo, é Jesus, porque Ele quer mulheres capacitadas para o reino de Deus. Ele quer mulheres capazes de ensinar para os homens o valor de ser imagem e semelhança de Deus. Porque o amor que está em nós foi derramado por Ele. Então jamais deixem que alguém fale que vocês estão com a bola cheia. Vocês vão falar que estão cheias do Espírito Santo de Deus. E vocês são sim maravilhosas, incríveis, poderosas, empoderadas pela palavra de Deus. E que continuemos sendo sempre assim. Eu abençoo vocês no nome de Jesus. Parabéns. Podem se sentar. Glória a Deus. Quero dizer que eu estou aqui com muito temor. Eu sei de onde eu vim, sei muito bem de onde eu vim. Sei de onde Deus me tirou. Sei onde eu estou, porque foi Ele que me colocou e eu dependo dEle integralmente. E sei para onde eu quero ir, que é para a casa do meu Pai. Passar toda a eternidade com Ele. Então se eu estou aqui é porque Ele permitiu. Amém? E que alegria poder ter vocês aqui, ministrar a palavra, coisa linda. E eu tenho certeza que cada um que está aqui foi trazido por Deus, tem um propósito. Então aproveitem cada minuto, aproveitem cada relacionamento, cada momento, um momento na piscina. Pode parecer simples, mas vai fazer tanta diferença na vida de vocês. Vocês vão lembrar desses momentos aqui e guardar no coração. Então aproveitem, nós já estamos na metade do acampamento. Tem movimento? Falta 2 dias. Olha que delícia. Então aproveitem muito e sejam abençoados por tudo que vai acontecer aqui. A palavra que eu vou trazer para vocês hoje é muito simples, é uma palavra mais de ensino, mas ela é fundamental para a nossa caminhada cristã. É uma palavra que traz alicerce, uma palavra que traz realmente fundamento. E eu achei importante porque para mim trouxe mudança, eu tenho certeza que vai trazer para vocês.
se assim Deus permitir. Então, que Deus nos abençoe, né? Legado. Tema incrível, né? Que foi escolhido tanto para o acampamento quanto para a juventude de Getsemane o ano inteiro. E eu fui pesquisar, legado, o significado dessa palavra. E o significado que eu encontrei é quando um ente querido, bem ou missão é confiada a alguém por uma pessoa que está a ponto de morrer, como uma herança. Daí eu fiquei pensando, poxa, o que é que nos foi deixado aos cristãos por alguém que estava prestes a morrer? E Deus me trouxe à memória um texto que está em Atos, capítulo 1. Então, abram a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 1. Atos é um livro que foi escrito por Lucas. E Lucas, como muitos pensam, ele não andou com Jesus. Lucas não esteve com Jesus. Mas ele escreveu o livro de Atos, baseado em pesquisas, baseado nos relatos dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, com quem ele esteve um período na prisão em Roma. Ele visitava o apóstolo Paulo e teve grande parte desses relatos vindos dele. Então vamos lá. Atos capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 8. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, de que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Obrigada, Deus, por tua palavra. Jesus estava partindo e nos deixava algo muito importante, o Espírito Santo. Mas para quê que Jesus estava deixando o Espírito Santo? Já pararam para pensar nisso? Para quê que a gente tem o Espírito Santo? Por quê? E para entender tudo isso, a razão disso, a gente precisa entender profundamente 3 coisas que são fundamentais: criação, queda e redenção. Coisa básica para cristão. E aí, nós temos no livro de Gênesis, o nosso primeiro livro da Bíblia. Vocês podem abrir em Gênesis 1, capítulo 1. Primeiro livro da nossa Bíblia, do capítulo 1 ao 3, nós temos criação, queda e a esperança da redenção. É engraçado como é que muitas vezes a gente considera o livro de Gênesis um livro de criança, de escolinha dominical. A gente só aprende ali quando é pequenininho, as historinhas contadas, Adão e Eva, bonequinhos, e depois a gente passa por cima, volta de vez em quando, mas é deixado às vezes um pouco de lado. E é um livro tão importante, se não é o mais importante de toda a Bíblia, porque aqui nós temos a criação, a razão, o sentido. No capítulo 1 e 2 nós temos como nós fomos criados por Deus, como nós fomos criados por Deus, como foi criada essa realidade na qual nós vivemos e estamos inseridos. Todas as coisas, os animais, a cultura, as relações, os relacionamentos. E Deus criou tudo através da palavra. O livro de Gênesis começa com, no princípio, Deus criou. O que mostra que Ele
trouxe todas as coisas à existência. E não só trouxe todas as coisas à existência, como ele deu sentido a elas. Ele disse, haja luz. Ele já deu nome à luz. Ele cria as coisas com propósito. Haja luz, haja águas. Cria as águas sendo águas, cria a terra sendo terra. Ele já dá sentido às coisas. E o interessante é porque o livro de Gênesis nos fala que toda a criação de Deus é boa. Tudo que Deus criou é bom. No verso 4 ele diz, a luz é boa. Ele diz no verso 10, os mares são bons. No verso 12, as árvores e a relva eram boas. No 19, a separação entre luz e trevas é boa. Daí ele cria o homem no verso 27. No verso 31 ele fecha dizendo, viu Deus tudo quanto fizer e eis que era muito bom. Então nós temos afirmado na palavra de Deus que toda a criação dele é boa. E aqui nesses capítulos também nós temos a criação do homem e isso vem de uma forma tão especial que às vezes a gente passa desapercebido. Olhe para você ver. Quando Deus fala da criação dos animais no verso 25, e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie. E o gado conforme a sua espécie. E todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Mas quando ele fala da criação do homem, ele não fala, vamos criar o homem conforme a sua espécie. Não. Ele fala, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui mostra que nós não somos um animal qualquer. Nós não fomos feitos como um animal, mas nós fomos feitos como as criaturas mais especiais de Deus. Porque somos imagem e semelhança dele. Nós nos tornamos os seres mais importantes da criação. E ser imagem e semelhança de Deus, como disse o pastor Tiago ontem, não é que Deus tem um formato de gente, mas que nós temos traços de Deus na nossa personalidade. A criatividade de Deus está em nós. Isso é algo precioso. Então é assim que a gente se assemelha a Deus. E como em todas as coisas que Deus criou, a propósito, não é diferente com o homem. O homem foi criado com alguns propósitos. Por exemplo, o propósito espiritual. O propósito de adorar a Deus, de caminhar com Deus, de prestar culto a Deus. O propósito social, de nos relacionarmos uns com os outros. Deus criou a família, os relacionamentos. Ele criou a mulher, criou o casamento, porque Ele quer que a gente se relacione. E há também o propósito cultural, que é a relação do homem com o mundo, o trabalho, o meio em que ele vive, transformando, produzindo cultura. Deus colocou o homem no jardim para cuidar, para guardar e cultivar. E cultivar nada mais é do que produzir cultura. Então Deus nos cria com propósito. E tudo foi criado com muita harmonia. Daí, no capítulo 3, nós temos a queda do homem. Onde o pecado e o mal passam a fazer parte do mundo ao nosso redor. Deus dá uma instrução clara a Adão dizendo, de todo fruto comerá. Adão, você está liberado para comer de qualquer fruto, menos daquela árvore no meio do jardim, da qual você não vai nem tocar e nem comer. E aí a tentação veio. E a tentação veio com caráter moral. Comer ou não comer o fruto. Isto é, o homem iria se submeter a Deus e à sua autoridade. Ele iria passar por cima da sua vontade e colocar Deus acima de todas as coisas. Ou, no ato de rebeldia contra Deus, o homem iria se autoafirmar. Vamos ler como é que foi a tentação. Gênesis 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Eu fico imaginando a serpente como, sabe aquelas mulheres que ficam na janela, cidade interior fofocando? Foi isso mesmo que Deus te disse? Pode comer não, de nenhuma fruta do jardim, né? E a Eva responde, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão.
E lá vem a fofoqueira de novo. Ah, morre nada. Não, certamente que vocês não morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente que não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. A serpente, ela é apresentada como o animal mais astuto, mais esperto da criação de Deus. E a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é: o mal não foi criado por Deus. Pastora, como é que o mal foi criado? Não sei, a Bíblia não foi trazida até nós para matar nossa curiosidade. Mas o mal, ele se apodera da criação de Deus. Ele precisa da criação de Deus para poder exercer o seu papel. O mal deturpa, o mal vem como um parasita na criação de Deus. Ele macula a criação, mas ele não muda a criação. Você já viu a erva daninha que instala na copa das árvores? Ela vem e muda um pouco a configuração das árvores. Quando você olha, passa um tempo assim, está tão cheia que você nem vê direito como é que a árvore é, porque está tudo pendurado, cheio de ervas daninhas. A erva daninha, ela não mata a árvore, porque ela precisa dela para viver. E assim é o mal. O mal se apropria da criação de Deus para uso próprio. Ele precisa da criação de Deus para agir. O mal usa algo perfeito e transforma em algo ruim. Por exemplo, quer um exemplo? A sexualidade. A sexualidade é linda, é um presente de Deus, ela é perfeita. Mas a prostituição é algo ruim. Então o mal se apodera e muda conforme ele quer usar as coisas santas de Deus. Quando o mal entra aqui nesse texto, ele coloca uma dúvida com relação à própria palavra de Deus. Deus disse? Deus disse mesmo? E ele instiga Eva a duvidar do caráter de Deus. Olha para você ver como é que a tentação vem para nós em estágios. A tentação parece agradável, atraente e desejável. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Então ela vem para nós em estágios. Para pensar nas tentações que você já viveu ou que você tem vivido agora. Por exemplo, drogas. Parece agradável? Com certeza parece agradável. Toda vez que você vê uma pessoa drogada numa festa, ela está alegre, agitada. Nossa, aquele cara lá não tem problemas. Ele usa drogas, olha só. Você só vê a parte alegre do negócio. Parece agradável? Com certeza. Aí você pensa, deve ser bom. Essa pessoa está feliz. Você não vê os bastidores, né? Você não vê o que ela faz. Está vendo ali. E aí vem o desejo. Poxa, eu queria passar por essa situação. Eu queria desligar do mundo. Queria experimentar o que essa pessoa experimenta, porque deve ser maravilhoso. Ele está tão feliz. E passando da fase do desejo desenfreado, você começa a achar que precisa daquilo para ser feliz. Isso acontece com qualquer coisa, sexo, bebida, pornografia. É assim que o mal vai entrando. Ele torna tudo muito lindo. Eu costumo falar que Satanás prepara um mundo muito maravilhoso. Né? O cenário é muito incrível. Mas só quem vive ali sabe a prisão que está vivendo. Então tudo parece muito agradável e desejável. Aqui no texto primeiro veio a curiosidade e a desconfiança. É assim mesmo que Deus disse? E essa pergunta gerou em Eva outra dúvida. Será que isso é tão ruim assim? A tentação nos faz duvidar do caráter de Deus. Primeiro, da sua bondade. Será que Deus disse para eu não comer porque Ele sabia que era bom e não queria que eu experimentasse? Será que o pessoal da igreja fala que bebida não é bom porque eles sabem que é bom? Será que eles falam que ter sexo fora do casamento é ruim porque eles sabem que é bom? A tentação nos faz duvidar da retidão de Deus. É certo que não morrerás. Satanás joga ali na mente de Eva
uma dúvida. Por que ele falou que eu ia morrer se eu não vou morrer? Será que eu vou morrer mesmo? A gente passa a duvidar do caráter reto de Deus. E a tentação também nos faz duvidar da santidade de Deus. Ao contrário de morrerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E quando Satanás nos faz questionar o caráter de Deus, vem em nós incredulidade. E quando você não crê em algo, só te resta desobedecer. E foi assim que o pecado se instalou, através da desobediência do homem. E a relação do homem com Deus mudou completamente. Quer ver que mudou? No verso 8 do capítulo 3 de Gênesis. Lê comigo. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andavam pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O pecado fez com que eles se sentissem tão culpados que eles, antes caminhando juntos com Deus, agora eles se escondiam da presença do Senhor. O pecado trouxe para o homem duas coisas, dois efeitos principais que estão marcados em nós, que é a culpa e a corrupção. A culpa é o estado do homem diante de Deus. O homem sempre se sente culpado diante das coisas de Deus. Ele se sente culpado pelo pecado. Isso está inerente em nós. Quem já viveu no mundo sabe que a gente sempre tem um sentimento de angústia, um sentimento de culpa, um sentimento de errado, um sentimento de dor, um sentimento estranho que você não sabe nunca o que é. Mas é porque está inerente, faz parte do homem, a culpa. E a corrupção é a relação do homem consigo mesmo. Quer ver a corrupção? Observa quando Deus criou a mulher. Está em Gênesis 2, no verso 23. Olha que legal. Adão declara assim. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Primeira poesia da humanidade, um homem romântico. Aqui, Adão exalta a mulher. Ele reconhece o valor da mulher. Ele olha para a criação de Deus, para a sua semelhante e fala: essa é a carne da minha carne. Isso é incrível. Mas aí, depois da queda, a gente tem em Gênesis 3, no verso 11, assim. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E disse o homem: foi a mulher que tu me destes por companheira, que me deu o fruto da árvore que eu comi. De poeta a acusador. Durou pouco, né? O romantismo. Adão agora tirava a culpa dele e apontava para o seu semelhante. Ele colocava Eva no fogo para se defender. Nós vimos claramente aqui a corrupção, a transformação das relações. O orgulho e o egoísmo passam a ser as marcas principais que o homem tem em si. Nós deixamos de adorar a Deus e começamos a adorar e idolatrar a nós mesmos. Idolatrar nossas vontades, idolatrar o nosso ego, idolatrar tudo que nos satisfaça. O homem se tornou um ser completamente egoísta. Idólatra daquilo que o atende. Antes de me converter, eu era católica. E a religião católica tem o hábito de ter santos e tal. E se você parar para pensar, essa idolatria, ela está sempre buscando algo em troca. Tem o santo da causa impossível, o santo casamenteiro, o santo da dor de cabeça. É sempre buscando algo. O dinheiro. Nós idolatramos o dinheiro porque ele sempre tem algo para nos atender. Porque ele vem para nos satisfazer. A sexualidade para nos satisfazer. A pornografia para nos satisfazer. Tudo gira em torno de nós. E isso está tatuado no homem. Romanos 5,18 diz: uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. É o pecado original. Isso ficou claro nos descendentes de Adão. A gente pode ver como é que isso já começou a entrar na humanidade. Caim e Abel.
Em Gênesis capítulo 4, no verso 3 diz: passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com grado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso se enfureceu, o seu rosto se transtornou. E o seu rosto se transtornou. Você acha mesmo que Deus ficou preocupado com a cria gorda ou com as frutas? Não. Deus ali estava preocupado com o coração, porque a palavra diz, ele se agradou de Abel e então da sua oferta. Mas ele não aceitou Caim e a sua oferta. E Caim ficou tão nervoso com aquilo, tão transtornado com aquilo, que pelo seu egoísmo, pela sua rebeldia, ele resolveu matar Abel. E quando ele mata Abel, ele não pensa nem no pedir perdão. Ele simplesmente quer se afastar de Deus. E aí ele fala, no verso 14 do capítulo 4, ele pede para o Senhor: hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. O homem, depois de pecar, ele foge da presença de Deus. Ele quer estar fora da presença de Deus. Ele não faz questão da presença de Deus. E Caim se afasta disso. E está em nós isso também. O homem foi tão contaminado pelo pecado que ele foge. Ele não quer estar na presença de Deus. Na verdade, ele rejeita Deus e as coisas do alto o tempo todo. Então nós temos efeitos severos da queda sobre toda a criação, sobre toda, sobre a natureza também, sobre as relações sociais também, sobre a cultura também. O ser mais importante da criação, o selador da aliança entre criatura e criador, rompe essa estrutura, rompe esse pacto, e toda a criação de Deus é comprometida. Com isso, nós podemos deduzir: todos os problemas da humanidade são espirituais. Veio do rompimento do Criador com a criatura. Nós somos afetados em todos os sentidos. Por exemplo, a maldição colocada por Deus no final do capítulo 3 de Gênesis nos mostra: foi colocada a maldição sobre a mulher, sujeição ao marido, dores do parto. Foi colocada a maldição sobre o trabalho, que agora passaria a ser árduo. Sobre a agricultura, que seria completamente difícil. Nós temos diversas maldições colocadas no finalzinho do capítulo 3 de Gênesis. Nós fomos expulsos do Éden. Mas, contudo, o pecado não teve capacidade de desfazer a criação divina. Nós continuamos sendo criação divina. Ele deturpa, ele macula, ele transforma, ele usa de uma forma errada, mas ele não acaba, ele não mata a criação de Deus. Nós continuamos sendo criaturas de Deus, continuamos sendo imagem e semelhança dele, continuamos tendo a bênção da fecundidade. A cultura continuou a ser construída, mas o mal está presente. A graça de Deus nos permitiu continuarmos sendo criaturas dele. E até quando fomos expulsos do jardim, a gente pode ver a graça de Deus, porque lá ainda havia a árvore da vida. E que se comêssemos, talvez viveríamos para sempre, como pecadores. Então, a graça de Deus ainda sim. Mas nós ficamos com dois problemas: culpa e corrupção. O pecado não é um ato. O pecado é um estado. Nós somos pecadores e por isso nós pecamos. Nossa, pastora, que caos, né? Agora estou vivendo um caos, que conflito. Nossa, quem poderá nos ajudar? Deus. Ele mesmo soluciona todos os problemas. Ele mesmo nos ajuda, graças a Deus, porque a gente mesmo não seria capaz. Quando Deus coloca a maldição sobre a serpente, depois de tudo isso, ele coloca a maldição sobre a serpente. Quando ele coloca a maldição sobre a serpente, ele já nos deixa a esperança da redenção. Ele é maravilhoso. No capítulo 3, no verso 15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência.
essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos o que a teologia chama de proto-evangelho. Ele já deixa aqui a esperança da redenção. Quando ele fala que vai ferir a cabeça da serpente, é a destruição do mal. Ferir a cabeça da serpente é uma morte certa. Então é a eliminação de todo o mal. E quando ele fala das dores, que vai ferir o calcanhar, ele já está falando do sofrimento que Jesus ia ter na cruz do Calvário. Então ele já nos deixa a esperança. Do mesmo jeito que nós nos sentimos culpados, desde que nascemos, nós também temos em nós inerente a esperança da redenção. Isso está no homem. A gente sempre tem aquela esperança de que tudo vai melhorar, de que nós vamos ser felizes, de que tudo vai dar certo. Porque Deus já deixou tudo ali no seu evangelho. E aí, com essa esperança da redenção, e redenção é um termo bíblico, é a remissão dos pecados. No Novo Testamento, redenção está relacionado com o comércio de escravos. Redenção é o preço pago pelo escravo. Você paga e tem de volta. É o preço pago por um sequestro. Você paga e tem de volta. Não é uma nova criação. É uma redenção, é uma restauração de tudo aquilo que foi estragado. É trazer de volta para o estado original tudo que foi estragado pelo pecado, tudo que foi estragado pelo mal. É restaurar, é readequar, é reconciliar. É uma redenção. E Deus faz isso Ele mesmo. Deus é o agente exclusivo da redenção. Deus se faz carne e envia seu Filho para ser o sacrifício substitutivo, para ser o sacrifício perfeito, para morrer no nosso lugar. É o único capaz de cumprir de maneira plena a lei. O único capaz de morrer, de suportar todo o fardo e de ressurgir no terceiro dia. E Ele sabia disso. E Cristo validou toda a obra pela sua singularidade, por quem Ele é e não pelo que Ele fez. Deus nos dá a graça de se fazer homem e morrer no nosso lugar. E quando Ele diz na cruz, está consumado, é porque Ele recebe em cima dele toda a culpa, todo pecado. E dói. Deve ter doído muito. Quando Jesus recebe ali todo o nosso pecado, nós resolvemos um problema. O culpado diante de um tribunal, ele é condenado. E Cristo vem para nos libertar dessa condenação. Em Romanos 8:1 diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Jesus levou aquilo tudo, mas nós ainda temos um problema. Qual que é? A corrupção. Jesus resolveu o problema da nossa culpa. Ele levou embora, mas ficamos com o problema da corrupção. E a corrupção, no dicionário bíblico, está relacionada à podridão, putrefação, carne morta. Porque quando pecamos, o pecado nos faz tirar os olhos da vida, da fonte da vida. O pecado nos faz morrer, o pecado nos faz andarmos podres, como mortos, como zumbis. Corrupção é aquilo que nos faz desejar tudo que é mal, tudo aquilo que nos enche de nós mesmos, tudo aquilo que nos satisfaz os nossos desejos, e nós passamos a ir contra a natureza de Deus, lutando contra Ele todos os dias. Quer ver? Gálatas capítulo 5, no verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Lascívia é sensualidade exagerada. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que são discussões. Ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticarem. O pecado corrompe a nossa carne, nos tornando alguém que busca só se preencher com as suas forças próprias, só se satisfazer. Só pensa no hoje, só pensa no agora. Egoísta. O pecado nos faz ser egoístas. Quando você usa droga, você não pensa naqueles que você ama.
Você não pensa naqueles que estão ao seu redor, na sua mãe de joelhos em casa, chorando e orando e pedindo pelo amor de Deus para te livrar daquilo. Você não pensa na sua esposa que está sofrendo. Você não pensa nos seus filhos que às vezes deixam de ter coisa para você comprar droga. Egoísta. Quando você vira um alcoólatra, você não pensa na sua família. Você sai, você quer beber até cair, você não pensa nem no papel de ridículo que você faz arrastando, fazendo papel de bobo, não. Você não pensa no exemplo que seus filhos podem ter, você não pensa no legado que você vai deixar, não. Você pensa em si mesmo. Ou quando você transa fora do casamento, você não está nem aí. Você quer se satisfazer. Você está pensando no seu prazer, no seu momento. Pensando nas coisas que te agradam, nas coisas que te enchem. Se tem alguém orando ou não tem alguém orando, se tem alguém se espelhando em mim, se tem alguém me esperando, não interessa. Quando você fofoca, quando você fala mal dos outros, quando você inventa histórias, você não pensa na família da pessoa que você está inventando histórias. Você não pensa se é verdade, se é mentira, você só quer levar um assunto para frente, porque não importa o outro. Importa que você quer levar a vida dos outros para frente. Importa que você quer ser o primeiro a contar a novidade. É isso que importa. Mas se o filho de fulano vai saber o que você está falando dele, tanto faz. Porque você é egoísta. Porque a carne é podre, a carne não pensa nas coisas do alto. Porque a carne pensa no agora, a carne pensa no mundo, a carne pensa em se satisfazer. Para que eu vou pensar na minha mãe que está lá agora, orando por mim? Para sua mãe que está pedindo pelo amor de Deus para que esse congresso te transforme. Para que Deus entre na sua vida de forma tremenda. Para que você vai pensar? Para que você vai vir na frente? Tanto faz, um dia eu vou. Porque você é egoísta, porque você não busca as coisas do alto, porque você foge de Deus. E daí quando vão te perguntar assim, cara, por que você está assim? Você não entende os meus problemas. Você nunca vai entender o que eu sinto. Querido, vou te dar uma notícia. Todo mundo tem problema. Você não tem noção dos problemas que eu já passei. Não tem noção. Se eu começar a contar aqui, nós vamos chorar todo mundo junto. Você não tem noção dos problemas que eu passo ainda e que um monte de gente passa. Ou a gente não precisaria fazer gabinete, não. Agora, você não é o único que tem problema. Agora, se os seus problemas estão ocupando um lugar onde Deus deveria ocupar, aí é outra história. E a diferença de uma pessoa que resolve, decide enfrentar os problemas, que decide passar a pensar nos outros, a diferença é simples. É que aquela pessoa que começa a pensar nas coisas do alto é guiada pelo Espírito Santo de Deus. E é aí que entra o terceiro ser da Trindade. Jesus veio nos resolver a culpa. E o Espírito Santo veio para resolver a corrupção. O Espírito Santo veio para nos guiar, para nos dar direção, para gritar o tempo todo nos nossos ouvidos. Para de ser egoísta. Para de pensar só em si mesmo. Eu tô tentando te guiar, tô tentando te colocar no caminho estreito. Vambora! Acorda para a vida. Em João capítulo 16, no verso 7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus falando. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Graças a Deus por termos o Espírito Santo. É Ele quem vem nos guiar. Cristo levou a culpa, mas para que a nossa corrupção da carne seja quebrada, é preciso que o Espírito Santo esteja em nós. Em Gálatas capítulo 5, no verso 22, continua assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito vivifica a nossa carne morta, a nossa carne podre. Sem
o Espírito Santo, você não conhece o amor, você foge de Deus. É preciso aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para se livrar da culpa. E o Espírito Santo vai estar com você, te enchendo de amor. Porque nós não gostamos de Deus antes de receber o Espírito Santo, antes de aceitar Jesus, nós não gostamos de Deus. É Ele quem nos encontra, é Ele quem nos ama primeiro. Quando Deus, em sua infinita misericórdia, nos encontra, e nós aceitamos esse chamado, tudo muda. Não é por nossa causa, é por causa dele. É porque ele passa a habitar em nós. E mesmo você fugindo, quando ele gritou lá no jardim: Adão, Adão, onde você está? Ele está mostrando pra gente que ele quer te achar. Ele sabe onde você está escondido, mas ele continua te gritando: filho, onde você está? Onde você está? Eu estou te procurando, eu estou te querendo, eu quero te encontrar, eu quero te abraçar. Hoje de manhã a gente ouviu sobre isso. Ele se alegra, ele faz festa quando você volta para ele. E ele te grita: filho, onde você está? Deixa ser encontrado. Apenas em Jesus Cristo nós conhecemos o amor, porque Deus é amor. Não adianta batalhar para achar amor lá fora. Não adianta, porque o mundo não conhece amor. Não conhece amor, só conhece ilusão, mentira, culpa e corrupção. O único amor verdadeiro é o amor de Cristo Jesus. Em 1 João, no capítulo 4, no verso 10, ele amou, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou de tal forma que enviou o Seu próprio Filho, Ele se fez carne, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Ele te ama, Ele ama toda criatura, Ele ama todo mundo que está lá fora. Mas se você não escutar esse chamado, se você não responder, se você não estender a mão, como é que você vai participar desse amor tão maravilhoso? Deixa o Espírito Santo habitar em você. É aquela sensação de que quando você está errado, o coração dispara de dor. Mas de que quando você está servindo na casa do Senhor, você se alegra de uma forma tão tremenda. É Ele dentro da gente. É Ele trabalhando na gente. E Ele vem. Ele prometeu. Ele vem. Vamos nos colocar de pé?